Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Hoje eu vou falar sobre um tema muito, que dá o que se pensar. É que se você comparar as últimas pesquisas de opinião pública com relação ao governo Jair Bolsonaro, pudemos observar que Sérgio Moro se encontra numa posição privilegiada em relação a Jair Bolsonaro, e a sua credibilidade despencou, porém a de Sérgio Moro se mantém acima de 53%, o que é uma média boa, né? Uma média boa de credibilidade. Tudo bem. Até aí, nada de estranho, nada de incorreto. Ainda muita gente crê na Lava Jato, acredita que a Lava Jato é uma operação real, que não tem fins políticos, mas na verdade a Lava Jato tem sim, todo o seu propósito é político. E também está vinculado à questão do capitalismo, né? Ela serve a estrutura do capitalismo. A Lava Jato é uma operação capitalista e comandada, como foi por Sérgio Moro, com a prisão do presidente Lula e mais alguns, né? A Lava Jato teve como prêmio, como seu grande êxito, a prisão do nosso presidente Lula. De maneira errada, de maneira sem provas, de maneira dedutiva, não efetiva, né? A condenação dele foi por dedução, ou seja, Sérgio Moro queria mesmo se entregar à carreira política, o que ele deveria ter feito antes de ser juiz, mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é o seguinte: após a saída dessas pesquisas de final de semana, início da semana, Sérgio Moro tem uma avaliação positiva de 53% da população brasileira. Muito bem. Aí, uma coisa que eu disse há muito tempo atrás, que Sérgio Moro seria o algoz de Jair Bolsonaro. Por que eu disse isso? Porque eu já via naquela época, mesmo quando ele era juiz, que tudo que ele fazia tinha um propósito político, não era um propósito jurídico. Ele fazia por convicção política e ele queria galgar os degraus da política. Por isso ele deixou de ser magistrado. Agora que o ano que vem nós teremos a substituição de 2 ministros, o primeiro seria Celso de Mello, Gebran Neto, lá do TRF4, já se apresenta como o primeiro juiz, né, a se candidatar a uma vaga no STF. E Sérgio Moro ficou para uma segunda oportunidade. Tem um outro juiz que também vai se aposentar o ano que vem. O Sérgio Moro já deixou claro que ele fica para a segunda etapa, que ele não faz questão da primeira nomeação aí. Tudo bem, mas vejam bem como são as coisas. Sérgio Moro, observando o comportamento do presidente da República, que se comunica através de Twitter com os seus adeptos, né? E com as pessoas que lhe dão crédito ainda, Bolsonaro trabalha via Twitter, emitindo as suas opiniões, as suas declarações, tudo via Twitter. Eis que Sérgio Moro nunca havia feito isso via Twitter. E aí ele acabou de criar o seu meio de comunicação no Twitter, com a finalidade, entre aspas, de colocar no Twitter as propostas do superministério
da Segurança e da Justiça. Na verdade, o que ele está tentando fazer? Ganhar adeptos. Ganhar adeptos, evidentemente, ganhar adeptos. Já que a credibilidade dele se encontra em alta, eu vou segurar os meus adeptos, aqueles que concordam comigo, com as minhas posições. Então o Sérgio Moro vai lá e abre a sua conta no Twitter, tendo assim uma aproximação entre o povo, né? Uma forma de aproximação entre ele e o povo que circula pela internet. E aí ele vai começar a demonstrar, colocar as suas garrinhas de fora como um possível candidato à presidência do Brasil. Isso pode acontecer nas próximas eleições, daqui 4 anos, né? Ou pode acontecer logo após a um tropeço que não tenha retorno do presidente Jair Bolsonaro, o que não é difícil, pois ele é uma pessoa que não interage com a população, ele não vem a uma rede pública, uma rede que a presidência da República sempre se manifestou ao público através da sua rede de comunicação, onde todos os canais ficam à disposição da presidência da República e todos transmitem a mensagem do presidente, e assim foi ao longo de todo o tempo, em todas as datas comemorativas, em todos os atos que o governo pretendia, todos os governantes vieram a essa rede de comunicação através da televisão, da TV aberta, para que toda a população fosse informada dos atos do governo. Jair Bolsonaro optou por uma rede de comunicação restrita, aquela feita para alguns seguidores, porque muitas pessoas não seguem Twitter, nem Instagram, nem Facebook, nem YouTube, nada. Eles não seguem, não têm esse hábito, e muita gente quer se desvincular desse hábito, né? Muita gente luta contra esse hábito nefasto que é ficar correndo atrás de histórias de Twitter e Facebook e se expondo também. Então, Sérgio Moro vai lá nessa rede e abre um canal onde ele vai divulgar as suas propostas, entre aspas, para o Ministério da Segurança Pública e da Justiça. Mas o intuito real disso tudo é coletar adeptos e aumentar a sua popularidade. Aumentar a sua popularidade, pois ele é um candidato em potencial, sim, para as próximas eleições. Seja ela daqui 4 anos, seja ela por queda do governo atual. Já existem movimentos pedindo para que este governo seja desfeito, dado a uma quantidade gigantesca de tramóias, de ações de corrupção, ações como se diz, coação, né? De coação, o envolvimento com milícias, a falta de respeito com o povo, a falta de respeito com o cidadão fuzilado, o apreço que esse governo tem pelas elites, o apreço que esse governo tem pela questão econômica e também as bobagens que ele fala, né, quando na presença de pessoas importantes ele acaba emitindo opiniões e depois é que ele vai ver o que ele falou. Ele não mede as palavras, deveria ter um consultor redigindo o que ele diria para não cair em tanta besteira, mesmo que ele haja erroneamente, não expusesse demais o povo brasileiro, porque nós somos hoje motivo de chacota mundial, né? Então, com isso, o governo dele pode vir desabar, pode implodir dentro do próprio governo. O Congresso pode implodir também. O Ministério Público pode tudo ser implodido em função das ações que estão aí acontecendo,
à vista de todo mundo, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Né? Aí dizem que nós, socialistas, ou de esquerda, ou como eu me considero um socialista utópico, né? A gente estão nos acusando de sofrer domínio cognitivo. Eu não falo por domínio cognitivo, nem por influenciado pela cabeça de ninguém. Ninguém coloca as coisas na minha cabeça. Eles esquecem que eles têm coisas colocadas na cabeça deles. O povo brasileiro não sabe nem o que significa a diferença do capitalismo cruel do capitalismo social. O PSL não se definiu ainda. Então eu não tenho nenhum tipo de interferência cognitiva. Jamais. Eu falo o que penso. Eu falo o que eu entendo da situação. E é isso que eu vejo agora, de momento. Sérgio Moro arrumou uma brecha para se colocar como um político que vai ser o algoz de Jair Bolsonaro. Esta é a minha visão. A partir do momento que ele tenta se aproximar através de Twitter e não de uma rede nacional, porque antigamente, quando ia ter campanha de vacinação, abria-se a rede nacional e falava que ia ter campanha de vacinação. Leve as suas crianças, porque é muito importante. Quando o ministro tomava uma atitude, ele vinha a público e explicava o porquê daquilo. Hoje nós não temos mais nada disso. Hoje é Twitter. Como se fosse todo brasileiro obrigado a seguir um Twitter. Isso não é verdade. Nós estamos por aqui de Twitter, de internet e de falta de privacidade na nossa vida. A gente precisa ter liberdade para viver. E as minhas opiniões são pautadas nas minhas ideias e não porque eu sou influenciado cognitivamente por alguém. Eu não sou influenciado por ninguém, tá certo? Pensem bem, analisem e tirem as suas conclusões. As suas conclusões. Não tirem as minhas conclusões. Use as minhas conclusões para embasar as suas conclusões. É assim que funciona. A gente dá um caminho, uma linha de raciocínio. Todos são livres para raciocinar da forma que quiser. Esta é a grande verdade. Vamos pensar por nós mesmos, vamos ser um pouco egoístas e pensar um pouco nas nossas vidas, nas nossas famílias e ver o que é melhor para o nosso dia a dia, não no dia a dia do seu vizinho. Porque tem um ditado que diz que a grama do vizinho sempre é mais bonita do que a nossa. Então, não se influencie, raciocinem, este é o caminho, tá? Tem muita gente boa brasileira em todos os lados, tanto na direita quanto na esquerda. Basta encontrar e casar os pensamentos, tá bom? Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal, e até uma próxima oportunidade. Eu estou aqui me recuperando de um probleminha de saúde. Um grande abraço a todos. Tchau.